você também foi funcionário da Prefeitura de São Luís, fiquei sabendo. Conta um pouco dessa sua trajetória por São Luís. Sim, Givanildo, eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Luís, com o tempo do Tadeu Palácio, né? Um pouco com o Dr. Jackson Lago, e depois com o Tadeu Palácio. Aí retornei para Coroatá, e depois retornei a São Luís e trabalhei 7 anos da gestão do Edivaldo Holanda Júnior, né? Eu tive, anteriormente eu trabalhava no gabinete do prefeito, né, como assessor, e aí quando o Edivaldo ganhou, eu fui trabalhar na Secretaria de Obras do município, a CEMOSP, onde eu adentrei aquela secretaria, fui ser o coordenador do RH da CEMOSP. CEMOSP, que é uma secretaria gigantesca, que tem mais de 1.000 pessoas que trabalham naquela secretaria, que toma de conta de toda a capital. E aí eu tive a oportunidade de ser o coordenador do RH, e depois eu fui ser o secretário adjunto lá da CEMOSP, da Secretaria de Obras. E quando o governador Flávio Dino ganhou para governo, eu saí da CEMOSP e fui trabalhar com ele no governo do estado. E fui trabalhar lá no Porto do Itaqui, na EMAP. Fui trabalhar na EMAP e fui ser coordenador dos terminais externos do Porto do Itaqui. O Porto do Itaqui é um dos maiores da América Latina? É o segundo porto mais profundo. É o Porto do Itaqui, né? É um porto muito grande, muito importante para o nosso Brasil, né? E aí eu fui para lá, Givanildo, ser coordenador dos terminais externos, e eu ficava responsável ali pelo CUJUP, que é os terminais de ferryboat. Era CUJUP, Ponta da Espera, aí a IMAP tem um cais de São José de Ribamar, e tem um Porto Grande. São áreas importantes lá no terminal da Ponta da Espera e do CUJUP, para você ver a grandiosidade de como é os terminais externos do Porto do Itaqui, que num dia, Givanildo, que não passa ninguém, vamos supor, não passou ninguém hoje. Quando não passa ninguém num dia, pouca gente, dá 5.000, 6.000 pessoas num dia. E período de grande pico, que são período da eleição, período de carnaval, 7 de setembro, né? Quando tem esses feriados prolongados, já chegou a passar em um dia mais de 22.000 pessoas. Mais de 22.000 pessoas. Muita gente. Muita gente. Tem ferryboat que cabe de uma só vez 90 carros, 95 carros, dependendo do tamanho dos carros que vão atravessar naquele momento do horário do ferry. Então, é um trabalho muito grande, muito bonito. Eu tive o prazer e a felicidade, Givanildo, de trabalhar lá em São Luís nesses 2 setores, Secretaria de Obras, CEMOSP, onde eu fui coordenador do RH, secretário adjunto, e também fui coordenador lá na IMAP dos terminais externos do Porto do Itaqui. Fiquei sabendo que o que você ganhava lá no Porto do Itaqui, o que você ganha hoje como vereador, talvez não chegue na metade do que você ganhava na época, quando comparado os salários. E aí o vereador Júlio decidiu, não, eu quero ir para Coroatá, eu quero ser vereador. E aí, como é que é esse negócio aí, Júlio? Foi muito interessante, Givanildo. Inclusive o Luiz da Movela Pai me indagou umas 3 vezes. Tu tem certeza que tu vai largar esse teu emprego aqui, onde tu estás, para tu ir ser vereador em Coroatá? Eu digo, vou. Tu tem certeza disso? Eu digo, tenho certeza absoluta. E outras pessoas também me falaram isso, não é? Outros amigos meus, compadres meus lá em São Luís, ninguém acreditava nisso. Os seus pais, Júlio, quando você disse, olha, eu vou deixar o meu trabalho aqui, eu vou concorrer a uma vaga de vereador em Coroatá. Givanildo, todas as minhas decisões que eu faço na minha vida, eu não faço só. Primeiro eu peço a Deus, converso com Deus, e depois eu converso com a minha família, com meus pais, com a minha esposa, com meus filhos. Eu não tomo assim uma decisão por impulso. Toda decisão minha eu converso com a minha família, primeiro com Deus, depois com a minha família. E graças a Deus minha família sempre me apoiou. Então, porque quando eu tomo uma decisão de fazer algo, eu não faço, como eu disse agora há pouco, por impulso. Entendeu? Eu faço ela toda planejada, conversando com Deus, conversando com minha família, aí eu tomo aquela decisão.
Então, tudo bem programado. Como você falou agora há pouco, em termos de salários, às vezes eu não gosto de falar muito, porque tem pessoas que levam pro lado da maldade. Acha que a gente quer se amostrar, que a gente quer se aparecer por estar falando isso, que ganha tanto. Mas eu ganhava no Porto do Itaqui, está no portal da transparência, todo mundo pode olhar. O meu salário chegava a quase 16 mil reais. E aí eu ainda tinha ticket de alimentação, que naquele tempo era R$1.300. Eu tinha um dos melhores planos de saúde. Eu tinha carro à minha disposição, né? E outras coisas ainda. E vereador, quando eu entrei na Câmara, que Deus me deu oportunidade, em primeiro lugar, e segundo, aos amigos que votaram em mim, os 1.045 votos que eu obtive na primeira eleição, o vereador ganhava R$6.358, né? Para tu ver a diferença, uma diferença muito grande. Verdade. Hoje o vereador em Coroatá ganha líquido R$7.158 líquido, né? É só isso, gente? Só R$7.158 líquido. Então, o bruto ele chega a 9 e pouco, e líquido é 758. E a diferença é para você ver, de salário muito grande. Eu fazia lá em São Luís, todos os meses, aquelas quentinhas, já com minha esposa, com meus filhos, a gente se reunia no domingo, e eu comprava 10, 15 quilos de carne, arroz, eu fazia 20 quilos de carne, às vezes, a gente fazia 80, 70, tinha mês que eu fazia 130, 120 quentinhas, e a gente almoçava, começava de manhã a cortar a carne, aí almoçava, aí ia preparar essa comida. Quando a gente terminava, 6 horas, aí a gente ia embalar. Quando dava 7 horas, eu ia fazer a entrega nas ruas de São Luís para as pessoas de rua, né? Que estavam ali passando fome, necessidade. E às vezes a minha mãe um dia, às vezes ela estava lá e eu levava quentinha e ela dizia, mas meu filho, cadê a água? Tu tá levando só a quentinha e eles vão ficar entalados, não tem uma água, você tem que comprar água. E minha mãe falou aquilo ali, aí eu passei, Givanildo, a levar refrigerante. Aí minha mãe, refrigerante não, você tem que levar água. Então sempre a minha mãe estava dando os pitacos, né? A minha mãe sempre teve um coração muito grande, muito generoso. Ela tinha aquele jeito dela, trancadona ali, que a pessoa olhava, mas você era amigo dela, você sabe, quando ela fazia amizade com uma pessoa, era uma pessoa maravilhosa. Verdade. Não era falsa nem um minuto. Quando tinha de falar, ela falava na frente da pessoa. Sempre foi verdadeira. Não é porque Deus a levou, mas a minha mãe, eu tenho um orgulho de ter ela como mãe, porque ela não é porque ela se foi que ela deixou de ser minha mãe, ela continua sendo minha mãe. Correto. Ela estava aqui na terra, sendo minha mãe, está lá ao lado de Deus e continua me protegendo, que eu tenho certeza. Então, Givanildo, eu fazia esse trabalho lá em São Luís. E aí um dia eu acho que não é o caso eu falar aqui, mas foi, vontade, foi assim por um momento de, até um pouco de, não vou dizer de raiva, mas de chateação. Eu estava num certo lugar e chegou vários vereadores, eu não vou falar nomes. Aqui de Coroatá. Daqui de Coroatá, eu estava no lugar aqui. E aí eu cheguei, estava numa recepção de um ambiente e tinha umas 15, 10 pessoas comigo e a gente conversando esse estabelecimento. E chegou mais ou menos uns 8 vereadores. E entrou passando todos por perto da gente. E nenhum teve coragem de dizer assim, bom dia. Oi, gente, tudo bem? Então passou todos. Aquilo ali me deu assim uma tristeza. Isso lá em São Luís. Aqui em Coroatá. Foi aqui em Coroatá. Aí nesse dia eu falei para essas pessoas que estavam lá. Aí um disse assim, Júlio, por que tu não te candidata? Tu é uma pessoa tão boa, do coração tão bom. E eu disse assim para ele, eu vou me candidatar na próxima eleição. Olha, tinha terminado a eleição, tava com 15 dias, 10 dias, que o Luiz Filho tinha se eleito, o primeiro mandato. E aí eu disse assim, rapaz, pois eu vou ser candidato. Aí eu cheguei nesse momento e entrei no local e falei para a pessoa que era o líder, né? O líder da Tornado, o pai do prefeito, o Luiz da Movelar. E disse, a partir de hoje eu vim lhe comunicar que na próxima hora, ele ainda ia assumir. Da próxima eleição, eu serei candidato a vereador em Coroatá. E alguns desdenharam, sorriram de mim. E aí eu fiquei calado. E aí comecei a fazer meu trabalho. E aí Deus me deu a oportunidade, aqui estou já no meu segundo mandato. E eu fico muito feliz. Sou muito grato a Deus, muito grato às pessoas que me ajudaram.
muito grato às pessoas que votaram, muito grato à minha família e muito feliz. Eu sou uma pessoa, assim, realizada. Eu tenho uma família, Givanildo, você conhece, uma família muito linda. Graças a Deus. E tenho muitos amigos. Você deixou o seu trabalho no Porto do Itaqui, conforme você falou aí, que ganhava quase 16 mil, trocou praticamente pela metade para ser vereador, ter bem mais trabalho, bem mais dor de cabeça, cansaço e correria. Você se arrepende de ter feito essa troca? Givanildo Araújo, em nenhum momento. Como eu falei agora há pouco, lá em São Luís eu fazia as quentinhas. Era 70, 80, às vezes ia até 130. Variava, né? E eu ajudava também lá nos terminais. As pessoas me procuravam muito. E lá nos terminais, eu gostava muito do terminal do Cujupe, que lá é uma comunidade, né? Que é na área de Alcântara. Certo. E as pessoas sempre perguntavam para mim: Júlio, tu quer ser candidato aqui em Alcântara? Eu digo não, por quê? Porque tu ajuda muitas pessoas e aqui não tinha isso. Mas é uma coisa que eu tenho no meu coração, eu aprendi isso com meus pais. Queria ser em Coroatá. Queria ser em Coroatá, lá não, lá era a vontade de ajudar que eu sempre tive, né? Porque é assim, Givanildo, quando você ajuda uma pessoa, você está ajudando quem? Um filho de Deus, né? Então, às vezes, você não espera a recompensa daquela pessoa, Deus vai mandar outra pessoa te dar aquela recompensa por aquilo que você fez, que venha do coração. Certo. Porque existe maldades da pessoa que dá algo para o outro, visando um voto, visando algo, visando querer alguma coisa daquela pessoa. Então, não adianta, Givanildo, que a pessoa pode querer enganar a mim, pode querer enganar você, mas a Deus ninguém engana. Ou você faz do coração, com a bondade, ou você tenha cuidado. Júlio, e essa história de quando você trabalhava como locutor do Armazém Paraíba e o salário que você ganhava, você ainda preparava, que não era tanto quanto no Porto do Itaqui, mas você preparava umas cestas básicas para fazer a doação. Teve essa história? É verídico ou é mito isso, Júlio? Sim, Givanildo, teve. Eu fazia as cestas básicas, eu comprava no período do Natal ovo da Páscoa, né? Isso muito lá atrás, eu tinha meus 18, 19 anos, 20 anos, e eu já fazia isso, eu fazia a festa das crianças. Eu não sei se tu lembra que eu cheguei a colocar uma rádio ali na Trizidela, lembro. E aí eu distribuía picolé, distribuía suquinhos, eu ia no comércio pedir brindes, e eu fazia aquela brincadeira para as crianças. É uma coisa que eu sempre me senti bem, é amar o próximo, é ajudar o próximo. É uma coisa que eu sempre me senti bem, e desde aquele tempo eu já fazia isso. E olha, que nunca me passou pela cabeça a política. A política foi agora. Naquela época não passava. Nunca. Então eu sempre tive assim, o prazer de ajudar o próximo. Porque aqui na terra é o que nós vamos ganhar e podemos levar, é isso, Givanildo. Não adianta estar aqui na terra para estar adquirindo bens materiais. Eu vou comprar uma fazenda, eu vou comprar um avião, eu vou comprar um carro de luxo, eu vou comprar isso, aquilo. Quando você morre, você vai levar o quê? Nada. Então vamos construir algo de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas que estão precisando, deixar um legado. Para quê? Para quando você morrer, você levar algo de bom com você. Porque eu te digo uma coisa, os mais antigos, mais velhos, dizem assim, que a gente presta conta aqui, né? E eu acredito assim, a gente presta conta aqui e presta conta lá em cima, quando a gente vai. Isso tá no meu pensamento.